Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar uma nova unidade, terceira unidade. Contudo, essa aula será apenas uma introdução ao conteúdo do livro didático. Vai ser livre, não vai ter atividade no chat nem envio para o e-mail, né? Então, se organizem para fazer as atividades avaliativas até o dia 9, né? Que eu deixei, tanto de filosofia quanto de sociologia. E essa é apenas uma introdução, que eu vou iniciar agora, né? Vamos iniciar a unidade Viver com Sustentabilidade. E o que vem a ser essa sustentabilidade? Quais são as marcas que o ser humano deixa na natureza, nesse meio ambiente que a gente vive, tanto da cidade, o meio ambiente urbano, como o meio ambiente da natureza em si, né? Então, quais são as marcas que o ser humano vai deixar? Quais são suas influências no meio ambiental? Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. A questão dos impactos ambientais do consumismo, por exemplo. Como o consumo de mercadorias podem trazer malefícios para a nossa vida nesse meio ambiente, nesse planeta que a gente habita, né? Então tem alguns questionamentos a respeito dessa linha de pensamento, né, de sustentabilidade. Então o primeiro questionamento: a tecnologia liberta ou escraviza as pessoas? Será que a tecnologia é algo sempre benéfica? Ela só tem o lado positivo da interação em si? Ou será que ela escraviza as pessoas? Cada vez mais eu consumo, cada vez mais mercadorias industrializadas, celulares, smartphones, para poder estar antenado, estar acompanhando a tecnologia. Então, nem tudo que é tecnológico eu preciso. Então, a gente tende a querer, a gente idealiza aquele objeto como algo que vai me trazer uma felicidade, por exemplo. Então tem a questão de você ter o fetiche pelaquela mercadoria, aquela vontade de comprar aquilo, como se você fosse ser uma pessoa melhor por ter aquele objeto. A gente pensar sobre isso, por exemplo, a fama que tem os produtos da Apple, por exemplo. As pessoas pegam fila, passam dias, às vezes, para poder comprar um celular. E às vezes tem outras marcas que têm praticamente as mesmas funções. Tem coisas similares. E as pessoas têm essa ideia de algo. Idealiza uma mercadoria como se fosse algo divino, por exemplo. Então tem esses questionamentos nesta unidade. A gente vai falar sobre isso, né? O segundo questionamento: qual a diferença entre técnica e tecnologia? Será que vocês já pensaram a respeito disso? O que vem a ser a técnica e o que vem a ser a tecnologia? Para a próxima aula, no caso, não para essa aula, eu quero que vocês pesquisem o que é técnica e o que é tecnologia, o conceito no dicionário. Mas de antemão já vou dar uma breve síntese do que vem a ser. A tecnologia, ela está ligada mais à questão do conhecimento em si, como é produzido os artefatos tecnológicos. Então é uma ciência que busca o conhecimento de formulação de técnicas e de processos industriais, por exemplo, ou químicos, para formar um determinado produto. Por exemplo, o smartphone. Há toda uma criação, todo um conhecimento por trás daquilo ali. Tem um conhecimento que a gente não pode pegar, que é a questão da produção de uma mercadoria, como os programas, por exemplo, os sistemas operacionais. Então, ao trabalho imaterial, né? E tem a questão do material, a questão do concreto, a questão da indústria do petróleo, a questão da carcaça que é de plástico. Há toda uma técnica empregada para fazer aquelas mercadorias. E por trás dessa técnica, há o conhecimento de formular essas mercadorias, esses processos industriais, para formar aquele produto, que esse produto ele tem inúmeros componentes. Então,
inúmeras indústrias e matérias-primas empregadas nesse artefato, nesse instrumento tecnológico. Então, a tecnologia é o conhecimento por trás da técnica. É como se fosse a teoria da técnica. A técnica, ela já é bem mais antiga. Ela remete desde os primórdios da humanidade. A partir do momento que o ser humano começou a fazer fogo, por exemplo, começou a produzir pequenos artefatos, pequenas inovações. Por exemplo, ele conseguiu fazer um arco e flecha. Ele utilizou de uma técnica para fazer uma ponta de uma flecha, por exemplo. Utilizou-se de uma técnica para quebrar a pedra, para fazer uma lâmina. Então, tudo, a técnica, ela vem antes da tecnologia. É um conhecimento que eu digo assim, mais empírico, né? Através da tentativa e erro, através da sensibilidade do ser humano, ele vai tentando ali e vai conseguindo produzir. Dessa forma, se eu bater a pedra desse jeito, se eu fizer isso, eu vou conseguir determinada coisa. Então, por tentativa e erro, o ser humano foi produzindo a técnica. E a tecnologia é algo mais ligado ao conhecimento de fato, né? A questão do estudo de inúmeros processos industriais por trás daquele produto. O próximo questionamento. Qual a relação entre tecnologia, conhecimento e poder? Tecnologia, conhecimento e poder. Eu consigo produzir tecnologia sem conhecimento, sem ter pessoas pesquisando a respeito sobre determinado produto, ou formas de produzir, de melhorar os processos industriais. Então, a tecnologia está altamente atrelada ao conhecimento, como eu já disse a vocês anteriormente. E como esse poder, como é que está associado a tecnologia, conhecimento e o poder? Se a gente partir para, como exemplo, a Segunda Guerra, né? Como é que surgiu a primeira bomba atômica, por exemplo? Tiveram conhecimentos de física, por exemplo, e matemática, que propiciaram que uma terceira pessoa viesse e pegasse esses conhecimentos e utilizasse para produzir essa bomba atômica. Então, houve um conhecimento produzido de física e dos estudos de matemática para poder vir uma pessoa ou alguns cientistas para produzir aquela mercadoria, aquele produto. Então, conhecimento é poder. As grandes potências do mundo, elas investem em conhecimento, investem nas suas universidades. Então tem a questão, o poder está intrinsecamente ligado também a isso. Como são fabricadas os armamentos, por exemplo, os aviões de guerra, por exemplo. Então quem tem um poder bélico, a questão da intimidação através das suas forças armadas, seus instrumentos bélicos, né, de armas, ele está ligado ao conhecimento também. Se não tivesse conhecimento, não tivesse produção desses instrumentos de guerra, por exemplo. Então, essas três palavras estão intrinsecamente ligadas. Sem conhecimento não há poder. Se a gente traçar, não que não haja conhecimento em outras culturas, toda cultura tem o seu conhecimento. Mas se a gente for traçar uma comparação entre os povos que não estão ligados à questão da ciência como um conhecimento mais aprofundado. Por exemplo, as populações que estão ligadas mais à questão rural, que estão ligados à questão do campo, né? As populações dos países ditos como terceiro mundo, né? Os países que estão os países da África e até mesmo da América Latina. Tem essa relação de conhecimento e poder, porque às vezes os países que estão mais ligados à questão do investimento em tecnologia, em estudos, por exemplo, estão mais envolvidos, está mais forte a questão do poderio militar também, né? Então é isso, pessoal. O poder está intrinsecamente ligado ao conhecimento. E como eu disse, não quer dizer que as culturas
ditas como primitivas, como eu expliquei em sociologia, como algumas tribos que tem na África, e as tribos ameríndias que tem aqui no Brasil, né, algumas tribos, não quer dizer que não tenha conhecimento, mas esse conhecimento é um conhecimento mais ligado à questão da tradição. Não tem uma ciência por trás. Então, as nações que colonizaram, que tem esse papel colonizador, que subjugaram outras culturas, elas estão fortemente ligadas à questão do processo do conhecimento, da formação, da tecnologia no seu arcabouço social. Lembra que eu disse a questão da hierarquia, da hierarquização em escala evolutiva, que a gente tem que a sociologia com viés e a antropologia com viés evolucionista e darwinista, elas tendiam a hierarquizar as sociedades com base em critérios tecnológicos. Então, os países da Europa que colonizaram os outros países, ele tem esse forte apelo da tecnologia no seu âmago, né? na sua cultura, né? Então, os países que não são tão industrializados, que não têm as universidades de tradição há mais de um século, por exemplo, não tem esse conhecimento tão arraigado na sua cultura. Então é isso, pessoal. Conhecimento, tecnologia e poder estão intrinsecamente ligados. Tudo que é produzido de força bélica advém do conhecimento tecnológico, da produção de utensílios, de instrumentos de guerra, por exemplo. Então, antes que eu me repita de novo, né, eu vou dar prosseguimento ao próximo questionamento. E é isso, pessoal. Próximo questionamento. Quais os impactos do nosso modo de vida para trazer... Desculpem. Quais os impactos do nosso modo de vida ele pode trazer ao planeta? Quais são os impactos que ele pode trazer? Seu consumo em excesso, consumir mercadorias, por exemplo, industrializadas, vai trazer um resíduo, né? A questão do lixo. Por exemplo, as baterias de celular, as baterias que eu coloco no controle de remoto. Essas baterias não podem ser descartadas em qualquer lugar. Eu não posso enterrar aquilo ali. Ali vai trazer, pode haver uma contaminação do solo, por exemplo, por metais pesados, contaminação da água. Então há todo um cuidado. Então há essas marcas que o ser humano deixa no planeta, que vai trazer malefícios no futuro. Às vezes as pessoas não têm o cuidado de separar seu lixo. Eu digo porque até mesmo eu, como pessoa, às vezes me pergunto, onde é que eu deixo vou jogar isso fora? Porque até mesmo a questão do lixão que tem em Araruna, isso não é para existir, não é para mais existir essa questão do lixão. Porque se eu coloco tudo no lixo comum, ou mesmo que eu separe, mas chegue lá, vai para o mesmo canto, aquele lixo vai se contaminar o solo que está naquela região. Então há todo um processo que deve ser revisto. A questão da mudança de padrão na forma que a gente deixa no nosso lixo. Muitas das coisas que a gente joga fora podem ser reaproveitadas. Então tem que haver esse cuidado. Próximo questionamento. Quais os impactos o nosso modo de vida pode trazer ao planeta? Desculpem, foi o que eu li anteriormente. Então é isso. A gente tem que ter esse cuidado com o consumo, viu? Tem que ter o cuidado como eu destino lixo. Os resíduos que eu produzo do que eu comprei, que não serve mais para mim, ou que porventura eu não quero mais usar, eu tenho que saber destinar esse lixo. E o último questionamento. Que marcas você gostaria de deixar no planeta? Que marcas você gostaria de deixar no planeta? Será que você quer deixar um legado
de só poluição. Tudo que a gente tá fazendo hoje vai se refletir nas futuras gerações. Então, tudo que a gente consome, tudo que a gente faz, está se refletindo no planeta. A nossa espécie é a espécie que mais modifica o ambiente. A gente tende a querer se desvincular da natureza, mas fazemos parte dessa natureza, desse planeta. O ser humano é um animal racional, mas ele faz parte desse planeta. Então a gente tem que agir de acordo e pensar formas adequadas de consumo. A questão da sustentabilidade. Como é que eu vou manter uma sociedade, manter um planeta com 7 bilhões de pessoas consumindo desenfreadamente e exaurindo todos os recursos naturais? Como é que esse planeta, essas pessoas vão se manter? Essa espécie vai se manter? Porque nós somos tão inteligentes para fazer tanta coisa, tantas coisas que a gente pode inventar. Por exemplo, inúmeras tecnologias como desde a criação do papel há 2000 anos atrás, a criação do lápis, a criação dos smartphones, celulares, computadores. Só que a gente não para pensar que o consumo e o destino do lixo, a questão dos problemas ambientais que a gente causa, pode afetar a nossa espécie no futuro. Pode chegar ao ponto, já existe isso, né? A questão da fome. Mas vai chegar um ponto que vai faltar comida, vai faltar área agricultável por seres humanos, vai faltar água potável. A água poluída vai ter muita, vai ter água salgada, mas água potável, água doce potável não vai ter para todo mundo. Então, o valor que a gente atribui às tecnologias ao dinheiro em si, o dinheiro vai passar a não ter valor, porque o que vai valer é o que de fato tem valor, a questão da subsistência, a questão do alimento, da água, da natureza. Então a gente tenta se desvincular disso, mas vai chegar uma hora que o planeta vai cobrar, não digo cobrar como pessoa, mas vai fazer com que as mudanças que a gente tá fazendo no planeta vai fazer com que o ser humano padeça. A espécie humana vai chegar uma hora que não vai ter mais para onde crescer. A gente já está vendo isso com as pandemias que ocorrem, né? Essa disseminação de doenças também. Então tudo isso vai chegar uma hora que vai afetar o ser humano. A fome já existe, está presente. A gente pode não estar diretamente sofrendo isso, mas às vezes próximo da gente mesmo, na mesma cidade, tem pessoas que passam por isso. Então a gente tem que pensar um pouquinho mais como devemos consumir adequadamente. Qual o destino que a gente dá para o nosso lixo? Quais são as marcas que eu quero deixar no nosso planeta? Só complementando, né, pessoal? A tecnologia e a técnica são tão interligadas, só que a técnica veio antes, como eu disse a vocês, e uma das primeiras tecnologias que propiciaram a criação de tantas outras, como o computador e os celulares, né? Foi a questão da criação do papel e do lápis, que a gente não dá tanto valor hoje em dia, né? Mas se não fosse a escrita, não haveria registro de conhecimento. Ninguém nasce com conhecimento de disciplinas, por exemplo, filosofia, sociologia, matemática, biologia. Isso aí é aprendido através do processo de ensino. A gente tem essa interação. Através do meio cultural, através do meio social, a gente tem essa interação. Então, se não fosse o registro, não haveria nenhum tipo de tecnologia. Então, o que propiciou, uma das tecnologias que propiciaram todas as outras, foi o papel e o lápis. O grafite ele foi descoberto no século XVI e ele propiciou uma forma de escrita diferente, né? O papel propiciou a possibilidade de registrar num objeto como um livro conhecimento conhecimentos acumulados há cerca de milênios, por exemplo. Então a história da gente está registrada. Se a gente, por exemplo, se a gente pagasse tudo que fosse de registro, tanto de papel como no que está
disponibilizado na internet, se tudo fosse apagado e o ser humano voltasse para a idade primitiva, provavelmente a gente ia voltar a um retrocesso, porque o ser humano só é o que é devido à sua história. A história faz parte do ser humano. Se a gente não tivesse essa capacidade de registro, a gente não formaria conhecimento. Conhecimentos só surgem, novos conhecimentos só surgem, se há anteriormente um conhecimento para a gente se embasar. Tudo que eu produzo de novo se embasa no conhecimento antigo. Então, isso é a premissa da ciência, viu? A ciência, ela busca sempre o conhecimento, mas se embasando no passado, tanto para respaldar como para refutar uma ideia. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Essa aula não tem atividade avaliativa, não tem atividade no chat nem para enviar por e-mail. Revise os conteúdos do segundo bimestre. Essa unidade, terceira unidade, eu só vou passar a atividade na próxima semana. Fiquem com Deus. Desculpem, porque eu fiquei me repetindo um pouquinho sobre alguns conceitos. Eu acabo, às vezes, falando muito. Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.